Bem-vinda, prima. Primeira a chegar. Recebendo aqui as irmãs. A internet parece que não está colaborando muito hoje. Mas vamos lá. Mariane, seja bem-vinda também. Está chegando mais gente. Boa noite, Marlene. Moricélia. O que temos aí? Ah, tá, é um bumbo de banda marcial. Na verdade, é de uma marca de renome. Tá um pouco Vamos detonado. aguardar só um pouquinho o pessoal ir entrando. Imagina. As macetas, na verdade, estão em melhores condições que o bumbo. Essa pele também não é que geralmente é usada em bandas marciais. Observa o que faz. Olha só como tá. Só mais um pouquinho. Machucou? Machucou. Eu vou sentar um bocadinho. Gente, hoje a minha internet está muito devagar. Diaconisa Lara, seja bem-vinda. Nossa preletora de hoje. A minha tia Marinha, seja bem-vinda, tia. Gente, a minha internet está muito lenta para conectar. O pedido do pessoal está entrando e está demorando um pouquinho aqui para eu aceitar. Eu aceito, Raquelzinha chegando. Aparece o nome das pessoas, mas está demorando para aparecer o convite. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ó, bastante gente entrando. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso que a gente vai apanhando, mas vai aprendendo a mexer com essas coisas, né? Porque semana passada eu consegui gravar. Gravei no meu computador e mandei o link no YouTube para quem não consegue assistir. E agora também, toda semana a gente vai deixar gravando para quem não tiver possibilidade de assistir, assista depois, né? Mas é bom que quem pode assistir pode participar, pode perguntar. Nós temos uma psicóloga aqui, além de cristã, uma mulher de Deus, né? E uma pessoa formada, uma pessoa graduada, que está preparada aí para responder o que as irmãs quiserem perguntar. Amém? Raquelzinha, seja bem-vinda. Irmã Marieta. Rosália já está aí. Jennifer. Vamos ver o que é a Jennifer. Está muito lento aqui, gente, mas aos poucos eu estou recebendo vocês aqui. Já estamos aí em 10 pessoas, né? Vocês não conseguem ver todo mundo, mas eu consigo ver todas vocês. E aos poucos Deus é preparando mais, né? Glorifico a Deus, né, por ter preparado essa tecnologia para ajudar a gente nesses dias difíceis de pandemia. Olha, glória a Deus. A Grazi chegou, a filhota da Marlene chegou. Preleitora da próxima semana, se eu não me engano. Eu esqueci aqui as datas, mas nossa próxima preleitora acho que é a Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Já somos em 8. E Rosália, você consegue orar por nós hoje à noite, Rosália, pela abertura, fazer oração inicial? Está me ouvindo bem? Bem-vinda, Grazi. Rosália, está me ouvindo bem, Rosália? Sim. Está ouvindo? Você consegue fazer a oração inicial por nós, Rosália, para a gente estar iniciando? Aí no teu trabalho, pode ser? Amém? A gente não pode demorar muito, porque são apenas 40 minutos, eu não sei o tempo que a Lara vai levar, e se as irmãs vão querer perguntar também, então para a gente não se demorar muito também, vamos dar início em nome de Jesus, amém? A palavra está com a Rosália para fazer uma breve oração. Em seguida, a gente já passa a palavra para a diaconisa Lara, amém?
Amém. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, usa minha irmã, Senhor, para falar com cada um de nós nesse momento difícil, Senhor. Que venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, dar entendimento, Senhor, cada um, para o que ela vai fazer. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço. Amém. Amém, amém, Rosália. Alexandre também chegou, o Rô está chegando, a galera está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Mas eu já vou passar a palavra então para a diaconisa Lara. Você consegue liberar o seu microfone aí, Lara? Eu só vou silenciar aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Acho que agora liberou. Estão me ouvindo? Faz um joinha aí. Liberou sim, liberou, tá certinho. Tá joia. Eu só liberei o meu para falar que está funcionando certinho, tá bom? Para às vezes o som do ambiente não atrapalhar, às vezes passa uma moto na rua, o barulho do ambiente, mas aí eu vou silenciar o pessoal, mas a gente está te ouvindo direitinho, tá bom? Tá joia. Deus te use poderosamente, né? Amém. Seja bem-vinda. Eu particularmente não te conhecia ainda, né? Estamos conhecendo virtualmente, né? Mas que o Senhor venha te usar poderosamente. Muito em breve vamos nos conhecer pessoalmente também, né? Que Deus seja com você. Muito obrigada pelo convite, desde já, mais uma vez, né? Que o Senhor seja sobre a tua vida, te use poderosamente e já fica aberto aí para outras datas que virão, porque esse é um trabalho, Lara, que nós estamos fazendo que vai além pandemia, né? Passou a pandemia, os cultos vão voltar, mas essa célula feminina vai ficar permanente. Amém? Muito importante. A palavra está com você. Amém. Primeiro, eu também quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês, né? Por essa oportunidade. Como a irmã disse, Deus providenciou esses meios para a gente ficar juntas, né? Nesse momento tão, podemos falar, sombrio para o mundo, né? A gente não sabe o que está acontecendo, não sabe, não tínhamos ideias, né? De como isso ia ocorrer. Ano passado a gente nem imaginava como a gente ia estar esse ano aqui, mas Deus com certeza não nos deixa nenhum momento. Ele está sempre do nosso lado, não importa a circunstância, não importa a situação do mundo, Ele conhece aqui cada cantinho da nossa casa, cada cantinho do nosso quarto, né? da cozinha, do nosso mundo aqui perto de nós. Ele conhece e não nos deixa sozinho em nenhum momento. Eu parabenizo vocês por este trabalho, né? E que continue assim mesmo, além da epidemia, além da pandemia que está aí, que é muito bom sempre estar na presença de Deus, compartilhando a sua palavra, compartilhando com as irmãs, né? Que às vezes é difícil sair de casa pelos afazeres que tem, e vocês têm essa oportunidade. Aí, eu sei que o tempo passa muito rápido, então eu vou tentar aqui falar mais brevemente possível, mas eu quero fazer a leitura, eu vou fazer a leitura na Bíblia, na linguagem de hoje, em Provérbios 4, 23. É uma linguagem de hoje, né? Então tem linguagens diferentes. Eu tenho a minha Bíblia aqui com a linguagem tradicional e essa com a linguagem de hoje, porque tem mais a ver com o que eu quero falar hoje, que Deus colocou no meu coração, sobre os pensamentos que passam na nossa mente durante esse tempo que a gente está vivendo. E fora dele também. Alguns pensamentos ficam na nossa mente, né? A gente chama de pensamento automático, que ficam lá das experiências que a gente viveu, das experiências com a nossa família, na escola. Então, quando a gente vê uma situação,
normalmente o pensamento que vai falar para a gente, ó, é assim, essa situação. E normalmente não é como a gente imagina, né? Eu vou dar uns exemplos, aquele tipo de pensamentos que podem nos atrapalhar, eu posso dizer, e trazer sentimentos ruins em nós. Pelo pensamento, como a gente vai ver isso, né? Para começar, Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha o que Deus deixou para a gente tomar cuidado, né, com o que a gente pensa. E às vezes a gente pensa não nem propositalmente, né? A gente nem está pensando em alguma coisa, mas o pensamento vem na nossa mente. Eu vou falar alguns tipos rapidamente de pensamento que pode nos atrapalhar e pode nos trazer sentimentos ruins, que a gente identificando que é um pensamento que atrapalha, a gente aprende a questioná-los, a verificar evidências. Ah, é verdade isso que o pensamento está me falando? Ou tem evidências contrárias a ele, né? Vou dar um exemplo de um pensamento que chama catastrofização. A gente pensa que o pior de tudo pode acontecer, né? Com a epidemia aí que está acontecendo, se eu sair na rua, eu vou pegar o vírus e eu vou passar para a minha família inteira e vai acontecer o de pior. Ou fora da epidemia, a gente pode pensar em exemplos como: se eu perder o emprego, vai ser o fim da minha carreira. Meu filho não atende o celular, com certeza algo ruim aconteceu. É um exemplo que eu gosto de dar sempre, né? Porque as mães são muito preocupadas, lógico, se o filho chega à tarde, se está ligando, não atende, vem o pensamento logo: nossa, com certeza algo ruim aconteceu. Ou perdi a minha carona, tudo dará errado no meu dia hoje, né? São tipos de pensamentos que vêm na nossa mente dependendo da situação. E esse exemplo que eu dei do meu filho não atende o celular, com certeza algo ruim aconteceu, a gente vê a evidência na hora que daqui a pouco ele chega e não aconteceu nada de ruim, né? Foi um pensamento de catastrofização que aparece na nossa mente. Depois vocês vão me dizer se faz sentido ou não, mas né, pelos anos já que eu atendo, pelos pacientes, eles comprovam isso. Ah, não, esse pensamento não era real que estava vindo na minha mente. Então eu perguntei: será que é verdade? O que pode acontecer, que está acontecendo, né? Meu filho pode estar na casa da namorada e saiu mais tarde da casa dela, ou ficou mais tarde no trabalho, né? E a gente questiona o pensamento e vê que aquele pensamento não pode não ser aquilo que eu esteja pensando. Outro tipo de pensamento que vem na nossa mente é o raciocínio emocional. A gente acredita que vai acontecer alguma coisa porque a gente está sentindo, né? Os exemplos que eu tenho eu sei que eu faço muitas coisas certas no trabalho, mas eu ainda me sinto um fracasso. Outro exemplo, eu sinto que não posso confiar em ninguém. Outro, sinto que posso ser demitida a qualquer momento. Então, cada ligação que a gente recebe do chefe, a gente já pensa: ah, eu vou ser demitida. Ah, eu sinto que eu não posso confiar em ninguém. A gente acredita nos pensamentos porque a gente está sentindo, né? Pelo que a gente sente.
Outro tipo de pensamento que pode nos atrapalhar, inclusive agora na pandemia, é o filtro mental. Faço uma abstração seletiva, prestando atenção quase exclusivamente nos aspectos negativos, ignorando os positivos ou neutros de uma situação. A gente até viu nos jornais, né, falando só dos infectados, dos óbitos que tiveram, e estavam se esquecendo dos que foram infectados e foram curados, né, ignorando os pontos positivos. E normalmente o nosso pensamento nos leva a acreditar naquilo quando a gente tem esse tipo de pensamento do filtro mental. Por exemplo, veja todas essas pessoas que não gostam de mim. E as outras que gostam, né? Não são todas. Outro exemplo, as coisas sempre dão errado para mim. Outro, não consigo parar de pensar que não soube responder uma pergunta em minha palestra. Então, a gente não presta atenção naquilo que é positivo, né? Nas pessoas que gostam de mim, só nas pessoas que a gente acha que não gostam de mim. Ou as coisas dão sempre errado para mim, e as coisas que dão certo, né? E as coisas que eu tô com o meu trabalho, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim, né? Tudo dá errado na nossa vida, às vezes que o pensamento fica falando assim, é o filtro mental. Vamos prestar atenção nas coisas positivas também. Outro pensamento é a leitura mental, que deixa a gente às vezes triste, né? Ou preocupado. A gente acredita que sabe o que o outro está pensando. Então, um exemplo que eu sempre dou é: eu chamo alguém para almoçar na minha casa no domingo, e aí na quinta-feira eu ligo para ela, falo: oh, você pode almoçar, vou fazer um almoço aqui em casa, você pode vir? Ela fala: posso sim. Na sexta-feira ela liga e fala: olha, Lara, não vai dar para ir no domingo, aconteceu um problema. O que pode passar pela minha cabeça? Ah, ela tá achando que eu não vou fazer a comida boa, né? Ela tá pensando que vai ser ruim o almoço, ou que eu sou chata, ou que não vai ser agradável. Então, eu acredito naquilo que eu acho que a pessoa está pensando. E não é só acreditar assim, isso não. Às vezes a gente até sofre, né, por pensar assim, até fica triste. Outros exemplos, a gente fala assim: ela está pensando que eu falhei. Às vezes a pessoa nem está pensando na gente, a gente está pensando, né, ou no chefe, ou com o filho, ou o marido. A gente fala: ele está pensando que eu falhei, ele não está pensando nada disso. Ela pensou que eu não conhecia o projeto, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e na nossa mente a gente já imagina o que ela está pensando, que ela não sabia o que estava falando. Outro tipo de pensamento que nos atrapalham muito é o e se. A gente fica perguntando com muita frequência, tentando antecipar o futuro ou relembrar o passado e me cercar de certezas para várias hipóteses que vêm à minha cabeça, né? Mesmo assim, a gente nunca fica satisfeito com as respostas. O que a gente fica pensando no e se? E se eu não conseguir passar na prova? E se ele não gostou do que eu falei? E se eu for demitido? E se eu tiver uma crise de ansiedade novamente? Então, o e se fica na nossa mente, ou nos paralisando, ou fazendo a gente pensar muito no passado, sendo que já passou, não dá para mudar. O que a gente pode fazer, né? Não dá para
estalar o dedo e voltar e consertar. Então, o e se é um pensamento que nos atrapalha. E tem outro que é o explicação para tudo. Busco entender a lógica de tudo, quero entender o porquê de acontecimentos que ocorrem, não aceitando que podem ter sido ao acaso ou que nunca saberei o motivo. Fico pensando recorrentemente sobre o mesmo fato, tentando entender o porquê de terem acontecido. Exemplos. Deve existir um motivo para ele não ter me respondido e eu preciso saber o que foi. Com certeza existe uma razão importante para ela ter falado aquilo. A gente tem que buscar um porquê, senão a gente fica pensando, né? E nunca está satisfeito com as respostas que a gente vem à mente. Então, existem mais tipos de pensamentos, mas eu separei esses para a gente pensar um pouquinho nessa noite. Se temos alguns pensamentos que estão nos deixando preocupados, que estão nos deixando ansiosos, que estão nos deixando só focando no negativo, né, achando que algo de ruim vai acontecer. Então, como a Bíblia nos diz, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Porque ele pode dirigir a nossa vida no sentido de da gente ficar bem ou não ficar por causa deles, né? Então, prestar atenção se um desses pensamentos vir na nossa mente, não, eu tô muito preocupada porque eu liguei, né, mandei a mensagem e não me responderam. Eu tô muito ansiosa porque na empresa correu o boato que eles vão demitir muita gente. Ou esses pensamentos, né, que tomam conta da nossa mente, que fica martelando. Tem muitas pessoas que não estão nem conseguindo dormir direito. Realmente a situação não está fácil, né? A gente está vivendo uma crise aí mundial, mas vamos lembrar de tudo que a gente já passou e Deus nos ajudou, né? Ele tem poder infinitamente. E se a gente estiver com pensamentos assim, Ele pode vir nos ajudar a identificar cada um e ver que não é tão verdadeiro assim aquele pensamento que está nos deixando tristes, preocupados, né? A gente está vendo muita ansiedade. Antes da pandemia, o Brasil era considerado o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Antes da pandemia. Agora está mais ainda, né? Porque por causa da situação tem aumentado. Então, tem uma técnica que a gente usa para ansiedade, que eu gostaria de deixar aqui, porque a ansiedade vem de pensamentos, né? Que vem na nossa mente, que não vai dar certo, que pode acontecer, eu posso ficar desempregado, ou que pode acontecer o pior, ou por que aconteceu aquilo, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz direito, e fica na nossa mente. Uma técnica que a gente usa, essa é a pequena, depois eu vou falar a maior, né? A técnica pequena que a gente usa é a respiração. A gente respirando de forma que lentamente, né, inspirando, contando até 5 e depois expirando lentamente também, nos ajuda a acalmar o pensamento na hora de dormir, que quando a gente está aquele monte de pensamento. A técnica maior que eu disse que eu ia falar é a oração, né? Quando nós estamos com pensamentos que estão nos deixando tristes, estão nos deixando preocupados, vendo só o negativo, então a gente ora.
com certeza a ansiedade diminui, porque a gente entrega o problema, né, na mão de um Deus que pode resolver todos os nossos problemas, todos aqueles que vêm à nossa casa, né, por N motivos. Pode acontecer coisas ruins que nos desagradam também, mas a gente tem o Senhor do nosso lado, né? Que Ele nos garante que essa vida não é nada daquilo que Ele tem preparado para a gente, que haverá uma terra sem choro, sem dor, sem morte e sem tristeza. Olha que maravilha a gente ter essa promessa, saber que um dia a gente não vai estar pensando em peste nenhuma, né? Em vírus nenhum, nem dor, nem preocupação, nem tristeza. Então, isso não é nada o que a gente está passando, do que a gente pode passar se a gente manter a nossa fé firme em Jesus, né? Eu queria ler mais um texto aqui para terminar, para deixar um espacinho para vocês. É em Hebreus 12, diz um trechinho, né? Diz que conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Agora essa parte. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, não vamos desistir por causa da situação que está aí no mundo, não vamos desistir pelo que a gente está ouvindo, mas vamos nos animar sempre mais pelo que a gente vai ter. Um dia a gente também vai estar sentado ao lado de Deus, né? E vamos estar com Ele eternamente. Aleluia, amém. Glória a Deus. Se você pode ficar à vontade agora para... Eu vou aproveitar então, abrir aqui o microfone das irmãs. Irmã Lara, palavra maravilhosa, realmente falou muito comigo, tenho certeza que com as irmãs também. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma experiência, alguma situação acerca do que a Lara falou. Eu tenho umas bem fortes mesmo, mas eu quero ouvir primeiro as irmãs. Alguém gostaria de falar, comentar, uma experiência que tenha passado? Sem timidez, meninas. Aqui estamos só o Clube da Luluzinha. Mulheres podem falar à vontade. A gente não fica muita vontade de falar, né, perto de homem. O único homem que entra aqui é o pastor. Como eu peguei no finalzinho, né? Acompanhei pouco, assim, mas... Quando a Lara falou sobre a questão da ansiedade, né, que todos nós somos, infelizmente, né, o Brasil realmente eu já tinha esse conhecimento, né, desse reconhecimento antes da pandemia, e infelizmente só piorou pós-pandemia, né? E eu desenvolvi síndrome do pânico logo após a morte da minha mãe, que hoje inclusive faz 17 anos, né? Que ela partiu, enfim. Nunca questionei a Deus, mas foi um período muito difícil na minha vida. Mas o que culminou mesmo foi o assalto. E aí, devido a isso, eu tomo medicamentos, né, ansiolíticos, já fiz terapia, que infelizmente agora está interrompida por causa da pandemia, né? Mas são coisas que vão e voltam. A Lara, que é psicóloga, sabe falar melhor do que eu, né? E todos os psiquiatras, quando me recomendaram o remédio, eles sempre falaram para mim, melhor do que o remédio em si é a terapia, para você lidar com os seus sentimentos, com os pensamentos, né? Que foi o que ela falou no começo, né? Eu tenho certeza que muita coisa que ela viu na faculdade condiz com o que a Bíblia fala, né, Lara? Por isso que eu escolhi essa abordagem. Tem várias abordagens na psicologia
Aham. E uma delas é a teoria cognitivo-comportamental, que Uhum. acredita, como eu, e eu vi na Bíblia que também, por isso que eu escolhi ela, que a gente tem o pensamento, que faz a gente ter o Aham. sentimento, que faz a gente ter o comportamento. Então, a gente pensa, sente e age. Se o pensamento estiver funcional, o meu sentimento vai ser bom também e eu vou ter um bom comportamento. É verdade, Lara. E assim, a experiência que eu queria compartilhar com as irmãs, né? Nem sempre consegui terapia, na verdade, há pouco tempo o convênio passou a liberar, né? Infelizmente, é uma pena, né? Porque a terapia é muito mais funcional, né? Ajuda muito mais a gente do que o medicamento em si. E teve um período que eu estava em Curitiba, tendo essas crises, principalmente essa questão da falta de ar, sabe? E teve uma vez que eu estava tão preocupada, ansiosa e correndo para lá e para cá, resolvendo minhas coisas, e eu ouvi o próprio Espírito Santo falando na minha mente. Por que você está assim, Cíntia? Você não crê no Deus que você serve? Sabe, aquilo pareceu um tapinha assim na minha cara. Acorda, filha. Eu te amo, não deixei de cuidar de você. Né? Deus, ele está sempre cuidando de nós. Nós é que muitas vezes somos falhos, como ser humano que somos, né? E infelizmente é uma luta constante que nós estamos, né? Da carne contra o espírito. E a gente tem que dar lugar mesmo, cuidar muito. O campo de batalha maior que nós temos é a nossa mente. Né? Eu gosto muito de aproveitar essa pandemia, ver vários vídeos, da questão comportamental, profissional, enfim. O mundo não vai ser o mesmo mais após essa pandemia, né? Eu tenho certeza disso. Mas nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, né? E ter fé, ter fé. Falando referente à pandemia, infelizmente houveram mortos, sim, houveram, mas quantas pessoas não se recuperaram também? Não sei se as irmãs já procuraram para ver os números. O número de recuperados são quase 5 vezes do que os mortos. É claro que é muito triste por cada morte que ocorreu, né? Mas Deus é que sabe o tempo de todos, né? O tempo de cada um nessa terra. E eu lembro que, infelizmente, eu fiz um comentário no meu Facebook sobre isso, né? Por que as pessoas não focam também no número de recuperados ao invés de focar só nos mortos, né? E chegaram a me chamar de macumbeira gospel, que eu estava sendo positivista. Gente, não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos que pegar dados, é uma questão de inteligência. Acho que é uma questão mínima de inteligência, né? Você tem que ter uma noção. Quantos estão adoecendo? Quantos estão ficando curados? Quantos estão bem, né? E fazer um balanço de tudo isso. É uma doença nova, é uma doença que preocupa todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender que Deus, ele cuida de nós. E se não for chegada a hora, Deus vai fazer milagre, sim. Deus, ele vai livrar. Quantas pessoas que a gente conhece? Eu conheço gente que está aqui na live, que foi contaminada e Deus cuidou. Sabe? Deus, ele faz milagres, Deus opera maravilhas, sim, ele continua cuidando e nada vai acontecer se Deus não permitir nas nossas vidas. O que a gente não pode deixar é, como a Lara falou, os nossos pensamentos negativos dominarem a gente. Né? Eu até como cristã, eu gosto de orar pedindo que o Espírito Santo blinde os meus pensamentos, a minha mente, os meus sentimentos. Porque o diabo, ele não pode conhecer o que a gente pensa, meu irmão. Só Deus sabe o que nós pensamos. Deus, ele sabe as coisas antes de chegar à nossa boca, né? A palavra ou o sentimento ainda estando no nosso coração, o Senhor já conhece. O diabo não. O diabo é diferente. Então, o que ele faz? Ele vai jogar as setas dele. Então, cabe a nós, como cristãos, orarmos e pedir, repreender mesmo. Até dessa questão da ansiedade, eu tive algumas crises recentemente, é isso que você falou, Lara. Como eu não estou fazendo já terapia desde de março, eu fico só no medicamento, então além das atividades físicas, procuro fazer caminhada, eu oro. Quando eu não estou bem, que eu vejo que a crise, que a ansiedade quer tomar conta, eu vou pro joelho no chão, é oração, e esse tem sido o meu remédio. Essa é a minha maior cura, esse é o nosso maior cuidado, né? A Grazi quer falar, pode falar, Grazi? Não, eu não, eu vou falar para minha mãe falar. Fala, mãe. Pois não, bem. Vou entregar ela, porque ela tá quieta, mas ela quer falar. Não é assim, Isso mesmo. O que eu gostaria de falar é o seguinte:
a psicóloga falou exatamente sobre os pensamentos, e os pensamentos é de nossa responsabilidade. Agora, nós temos que ter autoridade sobre os nossos pensamentos. Como assim? Quando eu penso uma coisa que eu sei que não é boa, eu tenho que me questionar, mas por que eu estou pensando isso? Eu estou pensando no que vai acontecer amanhã, mas por que eu estou pensando isso? Eu não devo pensar isso. Então, você tira isso da sua cabeça logo, antes que o registro automático da memória grave no teu córtex cerebral e isso vire um trauma. Porque a ansiedade nada mais é do que viver aquilo que você nem sabe se vai acontecer. Aí o que acontece? Você chora, você fica louca, você se desanda inteira por uma coisa que você fica ajudando a pensar. Esquece e peça a Deus também. Fala, meu Deus, eu não quero mais pensar isso. Você conversa com você. Se você não conseguir, você fala, meu Deus, me ajuda. Eu não quero ser escrava do meu pensamento. Eu quero gerir as minhas emoções, entendeu? Porque a gente tem essa autoridade. Por que eu vou pensar em coisa ruim? E você pode observar que o pensamento, ele vai longe onde você não está nem esperando. De repente, ele para numa coisa que judia de você. E ele fica ali, ó, macetando você. Exatamente. Sai fora. Para que eu estou pensando isso? Não, eu não sou assim. Por exemplo, você está falando de síndrome do pânico. Você não diga assim, eu tenho a síndrome do pânico. Não, a síndrome do pânico existe, mas não se aproprie dela. Não se aproprie dela e busque se curar. O terapeuta vai te ajudar, mas se você não curar, você não conversar com a sua mente para você fechar essas janelinhas podres, porque vira um lixo a cabeça da gente, não é verdade, Cíntia? Como é verdade, Marlene. Então, Igual eu falei, estava conversando com minha irmã, depois que eu voltei para São Paulo, eu falo, meu Deus, a gente tem conversado tanto sobre coisas que aconteceram no nosso passado, na nossa luta com a doença da minha mãe e situações familiares, que, gente, eu já estou com 39 anos, em novembro eu faço 40 anos, e agora que eu comecei a identificar coisas que lá no passado, que na minha infância, me fizeram muito mal, sabe? Eu, como pedagoga, eu lidei com crianças, com adolescentes de abrigo, adolescentes que foram retirados de famílias que, por ordem judicial, por famílias totalmente desestruturadas, eu sei o tamanho do estrago. Lidei com alunos complicados adultos, né, de escolas técnicas, de faculdades, e vivenciando tudo isso, aí Deus começou a me trazer à memória os meus problemas também, né? Então eu falo, Senhor, é muito bom a gente fazer, pelo menos uma vez na vida, as pessoas têm uma mania de ridícula, de achar que psicólogo é coisa para louco. Não é, gente. Acho que todo mundo é questão de autoconhecimento. Muitas vezes você sofre de doenças que quem não fala, não consegue chorar, acaba se manifestando no corpo. Né? Seja uma gastrite nervosa, uma doença de pele, uma queda de cabelo, N situações pode acontecer. Pode falar, Marlene. Não, então, assim, por exemplo, como você falou, né, de fazer o tratamento e tal. Mas se a gente, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai te mostrar caminhos. Sim. E um dos caminhos é esse. Trabalhe a sua mente para você ter as rédeas dos seus pensamentos. Porque senão, Cíntia, a gente fica voltando lá naquilo que machucou, que você às vezes nem sabe detectar o que é, mas é um estrago tão grande que está lá no córtex cerebral, que aí o que acontece? Você fica massacrando aquilo e sofrendo por causa daquilo. Não, Deus me fez para isso, Deus me fez perfeita. E se estragou alguma coisa, eu quero me curar, eu vou ficar boa e eu vou sarar. Determine isso para você. Esse determinar não é que eu estou dizendo que você está dando ordem para Deus. Você está dando ordem para o seu pensamento. Eu não sou... Diga assim, olha, eu não sou anormal. Eu sou normal. Eu não quero mais pensar isso. Então, você faz a... Você duvida disso. Eu não sou assim. Você critica para que eu estou sendo assim. E diga, eu não serei mais assim. Porque a nossa mente tem um poder maravilhosamente grande. Não é verdade? Sim, então, muito eu grande, penso tanto isso, tanto né? para o lado Eu digo positivo assim, quanto para o lado negativo, né?
Irmã, Então, está então quase 40 você minutos, está quase caindo aqui a conexão. É uma pena, porque o papo está tão bom, né? vamos continuar outro dia, a gente Quase fala caindo mais. aqui. Pode falar hoje. Qualquer coisa a gente retoma. Não, aqui está quase caindo, tem só